E hoje vamos de bolo à pronta entrega. Eles são ótimos para vender todos os dias, principalmente no fim de semana, e assim conseguimos conquistar mais clientes. E como vocês sabem, eu gosto muito de facilitar a minha produção e com esses bolos não será diferente. Com uma receita eu já faço 4 bolos e com 2 sabores de massa, a de leite e de chocolate. E vou preparar também 2 recheios que não vai ao fogo. Rapidinho você faz e você pode utilizar ele em vários preparos. Então não tem desculpa, né, gente? É só seguir o passo a passo da receita que eu tenho certeza que você também vai lucrar com bolos à pronta entrega. E ainda mais que ele fica com cara de bolo de confeitaria famosa. Então, bora aprender? É só ficar ligadinho até o final e eu também vou trazer a precificação desses bolos. Então, vamos começar pela massa. Aqui eu vou utilizar 7 ovos, eles estão inteiros e em temperatura ambiente. E vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Vou utilizar a batedeira planetária, mas se você não tiver, não tem problema. Pode preparar também na batedeira de mão, aí você só aumenta o tempo de batimento dos ovos e o açúcar. E 2 xícaras de açúcar refinado, ele já está peneirado. Coloquei uma pitadinha de sal em cada uma. E a medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. No vídeo eu falo assim para tentar ajudar quem não tem balança e na descrição eu deixo tudo disponível em gramas. Vou colocar para bater na potência máxima da batedeira por 5 minutos ou até dobrar de volume e ficar um creminho bem branquinho e espumoso. Enquanto isso, eu já vou preparando o restante dos ingredientes e vou utilizar 210 ml de leite, esse é o integral, pode ser também a água, se você preferir. Nesse leite, eu vou colocar 55 ml de óleo, estou utilizando o de girassol e vou reservar. E aqui todos os ingredientes estão em temperatura ambiente para assim a massa desenvolver melhor. E vamos precisar também de 3 xícaras de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento químico, vou deixar só um pouquinho de fermento reservado. Misturo os secos e também vou deixar reservado. E os ovos com açúcar já deu o tempo do batimento. Vou colocar minha batedeira na potência 1. Primeiro, vou colocar os meus líquidos delicadamente. Mantendo a batedeira na potência 1, eu vou colocar os meus secos, também delicadamente. Não vou bater, apenas vou deixar misturar. Terminando de colocar ele, eu vou terminar de misturar com a ajuda do fouet. E também delicadamente, para a gente não estragar a estrutura da massa, fazendo um movimento de baixo para cima, até ficar totalmente homogêneo, sem nenhum gruminho. Feito isso, eu vou transferir para a forma, vou deixar a medida dela aqui na tela para vocês, e ela é da medida mais ou menos da caixinha do leite. E como eu já falei em outro vídeo, se você não tem essa forma para começar, não tem problema. Pegue aí 2 caixinhas do leite, meça aí na sua forma, a que chegar mais próximo, você assa o bolo inteiro, depois corta ao meio e faz 2 bolinhos, fazendo somente a montagem na caixinha do leite. Assar o bolo na caixa do leite não pode, mas a montagem pode sim. Em cada forma, eu coloco 330 gramas de massa. Ajeito bem e vou deixar essas 2 reservadas. Para assim eu preparar a massa de chocolate e assar os 4 bolos juntos. Agora, para a massa de chocolate, eu vou utilizar 1,5 colher de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Vou peneirar e colocar no restante da massa.
E para eu conseguir dissolver com mais facilidade esse chocolate na massa, eu vou utilizar também 30 ml de café, ele está morninho e sem açúcar. Como eu falei, ele vai ajudar a dissolver melhor esse chocolate e também ele intensifica o sabor e a cor da massa de chocolate. Se você não quiser utilizar, não tem problema nenhum, só vai ficar um pouquinho mais difícil para você dissolver esse chocolate, pois eu não misturei ele na farinha de trigo. Coloquei o café em 2 vezes, para assim eu conseguir misturar melhor, e agora eu coloquei o restinho de fermento que eu deixei reservado. Misturo novamente, sempre para misturar aqui é delicadamente. Saborização pronta, rapidinho, viram, gente? Eu nem preciso preparar 2 massas para eu ter 2 sabores. Eu economizo meu tempo e também o meu gás. E vou colocar em cada uma 330 gramas de massa. Aqui também eu coloquei papel manteiga somente no fundo. E vou levar as massas para assar as 4 juntas em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos, mas esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Partindo para o recheio, aqui eu tenho 700 gramas de chocolate, aqui é o ao leite, mas vai da preferência de cada um. E aqui é o chocolate mesmo, eu prefiro para assim eu ter mais qualidade no meu recheio, mas sei que vocês querem saber se dá certo com cobertura. Dá certo sim, é só você utilizar uma de boa qualidade. Estou utilizando esse chocolate aqui, só mostro porque vocês gostam, não é propaganda, porque qualquer chocolate vai dar certo. E vou fazer o derretimento dele no micro-ondas de 30 e 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo para ele não queimar. E se você preferir fazer o derretimento em banho-maria, também dá certo. Só lembra, tá, gente? Mesmo sendo para recheio, você não pode superaquecer o chocolate. Derreta conforme a orientação do fabricante, que sempre você encontra na embalagem do chocolate. E vou utilizar uma caixinha e meia de creme de leite. Ele precisa estar em temperatura ambiente ou então levemente aquecido, mais ou menos ali na mesma temperatura do chocolate, para assim eu conseguir incorporar melhor. E é só colocar no chocolate e misturar até que fique uma ganache. Ganache pronta e eu preciso utilizar ela fria, então eu vou reservar ela em temperatura ambiente por 40 minutos, ou até que ela esfrie totalmente. Ganache fria, agora eu vou acrescentar 150 ml de chantilly batido em ponto firme. Vou colocar delicadamente. E aqui, gente, primeiro eu meço meu chantilly, pego lá 150 ml, bato e depois coloco nesse recheio. Coloco aos poucos para eu conseguir trazer mais leveza para o recheio e até acabar todo o chantilly. Primeiro o recheio já pronto. E, gente, eu só preparo esse recheio na hora que eu for fazer a montagem do meu bolo. Eu não preparo ele e deixo ele lá descansar, senão eu mexo na estrutura dele. Então, um dia eu preparo a minha massa, no outro dia eu preparo os recheios e a montagem do bolo. Deixo na geladeira e no outro dia eu faço a decoração. E agora vamos para o recheio de morango, e eu vou utilizar 200 ml de chantilly, e ele precisa estar bem geladinho para o batimento, assim como o chantilly do recheio de chocolate. E eu vou colocar ele para bater na potência máxima da minha batedeira, até que ele fique bem firme, até chegar naquele ponto de buraco, que se fosse para decorar um bolo não dá certo. Aqui vamos preparar uma mousse, então precisamos colocar bastante ar nesse recheio. E o chantilly deu o ponto que eu preciso, percebam que fez o buraco. Agora eu vou reservar. Continuando a mousse de morango, vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado. Aqui, o leite condensado e o creme de leite não precisa estar gelado, tá? Em temperatura ambiente também dá certo.
E para o sabor, eu vou utilizar 2 pacotinhos de suco, no sabor morango, é claro, né? E eu sei que vocês vão me perguntar, dá para utilizar o pó saborizante? Gente, dá sim, mas o suco deixa o ponto perfeito. E ele não vai ficar enjoativo, porque eu já equilibrei no leite condensado. E esse pacotinho vem com 18 gramas, mas os outros estavam vindo com 25 gramas. Então, se você encontrar aí com 25 gramas, também dá certo, tá, gente? Não vai dar errado. Coloco os 2 pacotinhos de suco junto do leite condensado, dou uma leve misturada para não voar suco para tudo quanto é lado. Vou bater na potência máxima da batedeira até que fique firme. Mas eu preciso sempre parar e limpar a minha tigela, porque o suco ele vai bem para os cantinhos da tigela. Ficando bem firme assim, eu vou acrescentar uma caixinha e meia de creme de leite. E para essa mousse é importante a gente utilizar um creme de leite no mínimo 17% de gordura, por conta da consistência dele. Coloco para bater novamente até que fique tudo bem misturado. Até que fique assim, ele já pega consistência por conta do suco. Agora eu vou acrescentar todo o chantilly e sempre aos poucos, para assim eu trazer mais leveza pro recheio. E recheio pronto, viram que fácil. E esse recheio você pode utilizar também em bolos no pote, sobremesa. Então, dá para você ampliar muito utilizando os dois. E, gente, eu acho que toda confeiteira vai concordar comigo. Mesmo se a gente tiver a panela mexedora, a gente ama um recheio que não vai ao fogo. E olha, gente, como ele fica super firme e ainda não foi para geladeira. E agora, partindo para a montagem, aqui as minhas massas já esfriaram totalmente. Como eu falei para vocês, eu gosto de preparar em um dia e faço a montagem no outro. E para a montagem, eu vou desenformar a massa passando uma faquinha sem serra por toda a lateral. Vou retirar o papel manteiga, o topinho que é mais açucarado e cortar essa massa em 2 partes. Assim, eu vou ter 3 partes de massa. Como eu já fiz várias vezes no canal, eu não mostrei de novo. E vou fazer a montagem dos bolos na mesma forma que eu assei e em cima da balança. Já forrei ela com plástico. Começo sempre a montagem pela parte a qual eu retirei o papel manteiga, vai ser o meu fundo e depois o topo do meu bolo, pois assim é mais retinho e solta menos farelo. Ajeito a massa na forma e vou umedecer a primeira camada de massa com 50 gramas de calda. E se você ainda não tem balança para fazer a montagem em cima dela, molha o suficiente, tá, gente? Porque se você molha demais, essa umidade passa para o recheio e acaba amolecendo ele. Feito isso, eu venho com a mousse. Vou começar por ela, pois ela é mais leve, e eu vou colocar em colheradas 250 gramas do recheio. Feito isso, eu vou distribuir muito bem. Depois eu venho com pedacinhos de chocolate, o mesmo que eu mostrei para vocês, que eu utilizei para o recheio, só que eu cortei ele bem pequenininho e coloco 25 gramas nessa camadinha de morango. Esse chocolate é opcional, mas a gente surpreende o cliente. Coloco a próxima camada de massa, vou umedecer novamente. Gente, não falei, essa caldinha é a de sempre, de água e leite condensado. Vou deixar a medida dela na descrição, mas pode ser a calda da sua preferência. Feito isso, eu venho com o meu recheio de chocolate e nessa camadinha eu vou colocar 270 gramas dele. Porque o recheio de morango é mais e o recheio de chocolate é menos. Porque mousse a gente coloca bastante ar e ele ocupa mais espaço.
E esses bolos vão ficar bem alto, a forma que quase não dá para fazer a montagem. Se você tiver essas forminhas na altura de 10 centímetros, é melhor. Mas já mostro para vocês um truque que eu também faço para essas forminhas mais baixinhas. Feito isso, eu ajeito bem o recheio, vou puxando ali o plástico para ele me ajudar também na montagem. Coloco a próxima camada de massa. Ah, gente, na segunda camada de massa e nessa, eu coloco 40 gramas de calda. É só a primeira que eu coloco 50 gramas. E vou deixar esse bolo bem tampadinho, levar para a geladeira de um dia para o outro. Já mostro para vocês o que eu faço para aumentar aqui um pouquinho a forma. Eu achei que tinha mostrado na gravação, mas não. E para fazer a montagem do bolo de chocolate, vai ser a mesma coisa e as mesmas quantidades. Aqui eu tava mostrando para vocês a massa de chocolate para provar que essa saborização dá super certo, porque eu não vou cortar esse bolo. E eu vou repetir as quantidades só para não ficar dúvida. A primeira camada de massa eu umedeço com 50 gramas de calda. Depois eu coloco 250 gramas da mousse de morango. 25 gramas do chocolate picadinho para dar um toque especial nesse bolo. Umedeço as outras duas camadas com 40 gramas de calda. E coloco 270 gramas do recheio de chocolate. Ajeito bem, utilizando também o plástico. E vou deixar ele descansar na geladeira de um dia para o outro, para esses recheios estruturarem. E aqui já é o outro dia, como eu não tinha mostrado para vocês, como eu aumento ali a altura da forma, vou mostrar agora. Eu pego essas tampas de plástico, desses potes mesmo que a gente utiliza para fazer venda. Aqui eu utilizo um maior e um menor e coloco na lateral do bolo. Às vezes nem precisa, tá, gente? Mas só para trazer uma segurança a mais na montagem. E é só desenformar na bandeja que você vai utilizar. E, gente, esse bolo não dá para colocar naquela embalagem econômica que eu já trouxe aqui no canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu também faço 4 bolos com uma massa e com embalagem econômica. Vou deixar o link aqui na descrição. Esse bolo não dá porque ele fica mais alto por conta da mousse e também por conta da decoração. Aqui eu vou utilizar 2 pratos. A medida do prato de madeira eu não sei, eu deixo na descrição para vocês. E esse laminado é a bandeja B3. E vou decorar. Como já tem vários vídeos aqui no canal, eu vou resumir um pouco. Primeiro, eu faço uma camadinha de chantilly. Como eu preparo meu chantilly, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Alisando totalmente, eu pego um pouquinho dele, coloquei em um saquinho, cortei bem fininho e vou fazer um zigue-zague, é só subir e descer. E, gente, decoração mais fácil que essa eu acho que não tem. E ele fica bem parecido com aqueles bolos de confeitaria famosa, né? E é super simples. Faço por toda a lateral do bolo, também vou fazer no topo. E o bolo com massa branca eu finalizei dessa forma para diferenciar na decoração. Já o bolo com a massa de chocolate, eu já passei chantilly da mesma forma por todo ele e vou utilizar o bico folha. Esse daqui é o 113 da Wilton. E aqui é bem simples, eu passo ele e deixo o bico fazer o trabalho dele sozinho. Vou fazer do mesmo jeitinho por toda a volta. Retiro o excesso que fica no topo do bolo. E se é a sua primeira vez por aqui, no canal já tem vários vídeos de bolos assim. Eu foco mais na decoração também, então se ficou alguma dúvida para você, eu vou deixar o vídeo de alguns aqui na descrição. Esse eu vou finalizar no topo e no rodapé, utilizando o bico 1M da Wilton, e eu só vou fazer pitanguinhas corridas. E esses bolos são ótimos para vitrine, e preparar decoração assim diferenciada é bom porque chama muito a atenção.
E para finalizar, eu faço todos do mesmo jeito. Em um lado, eu coloco morangos, que eu já cortei ao meio e é claro que eles estão higienizados. E do outro lado, eu coloco raspas de chocolate, raspas simples mesmo. Não fiz rolinhos de chocolate, porque, gente, eu já tô enjoada deles, então eu quis mudar um pouco. E essas raspas eu utilizo a cobertura fracionada. Elas são mais fáceis de preparar e também o meu custo fica menor. Se você tem dúvida, já tem vídeo também aqui no canal. Enquanto eu finalizo as decorações, eu já vou compartilhando com vocês o custo dessa receita. Vou deixar passando tudo aí na tela para vocês. E o custo dessa receita, somente dos ingredientes para os 4 bolos, foram de R$ 75,19. O aplicativo me sugeriu R$ 73,17 para cada bolo. E ali tem mais informações de embalagem para vocês, porque esse bolo, depois de pronto, como não é uma embalagem econômica, eu preciso colocar ele na caixinha para entrega. A caixa é de papelão. E sobre a validade, como eu utilizei a fruta fresca na decoração, ele tem a validade para mim de 3 a 4 dias. Isso vai depender também da qualidade dos morangos. Mas se você não utilizar ele na decoração, somente raspas mesmo, você tem um bolo aí com 5 dias de validade, mas precisa sempre ser mantido em refrigeração. E com esses recheios, esse tamanho de bolo, você também consegue preparar a slice cake. E esse bolo fica pesando 1,4 kg. Pesa um pouquinho a mais por conta da finalização. Mas se você quiser aumentar ou diminuir, fica a seu critério, porque dá certo também. E aí, gostaram da receitinha de hoje e estão servidos? E olha como esse recheio fica cremoso e estruturado. E eu já vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que eu deixo mais informações para vocês na descrição, as minhas redes sociais também. E se você fizer qualquer receitinha aqui do canal, volte aqui e me conte, ou então poste lá no meu grupo do Facebook. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!